Eu passei 3 dias, gente, ouvindo barulho de espada batendo uma na outra. E deixa acontecer o que tem que acontecer. O Brasil vai dormir esses dias e vão acordar com impacto, e não acordar com um impacto muito grande do barulho da espada, dos unidos, da espada dos antideus. A Folha de São Paulo teve acesso a registros da ANAC. Segundo a reportagem, a viagem foi em 4 de julho de 2025. Documentos indicam que Toffoli entrou no terminal executivo do aeroporto de Brasília às 10 da manhã. Olha a bomba que a Folha de São Paulo acaba de soltar. Agora, a Folha de São Paulo traz a informação de que sabe quem mais voou nos jatinhos do Vorcaro? Quem mais? O Toffoli. Vorcaro se recusa a delatar Moraes e Toffoli. Jornal Nacional e a Globo perceberam que se eles não frearem agora esse Frankenstein que eles criaram, eles serão os próximos a serem devorados. Já. E será impactado com a grande notícia. 3 dias no meu ouvido, ouvindo pá, pá, pá. Se ele disse, ele vai cumprir, acabou. O peso sobre a cidade de Brasília, espiritualmente, vai aumentar esses dias. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Eu não sei se a frase é essa mesmo, mas eu quero só falar uma coisa. Pessoal do Jornal Nacional, tamo junto. Excelente trabalho que vocês estão fazendo. Eu estou até cogitando a hipótese de voltar a assistir o Jornal Nacional. Mentira, eu não vou fazer isso não. Ninguém merece ser emborrecido. Mas ontem o Jornal Nacional faz uma matéria extensa sobre Alexandre de Moraes e os voos no jatinho da empresa do Vorcaro. Não escondem mais a podridão que está dentro do STF. Jornal Nacional e a Globo perceberam que se eles não frearem agora esse Frankenstein que eles criaram, eles serão os próximos a serem devorados. Então ótimo, tamo junto galera. Vou até divulgar o programa de vocês. Ontem foi Moraes, hoje foi Toffoli. É impressionante o fato de que, de repente, a imprensa acordou para o fato de que a mesma pessoa, o mesmo grupo que eles defendiam com unhas e dentes de que eram os protetores da democracia, são hoje o foco central do maior esquema de corrupção que o Brasil já viu. Então eu vou passar, eu sou obrigado a compartilhar mais um programa Jornal Nacional. Segundo a reportagem, o destino da viagem do ministro Dias Toffoli foi o resort Itaiaiá, no... Então o Toffoli viajou no avião do Vorcaro para ir no resort comprado pelo grupo do Vorcaro, só para você entender, do qual ele era dono. Paraná. O avião usado era da Prime Aviation, empresa que tinha como sócio Daniel Vorcaro, investigado por crimes financeiros no caso do Banco Master. Em fevereiro, o ministro Toffoli confirmou que o resort pertenceu a uma empresa da família dele. Em 2021, segundo a Polícia Federal, parte das cotas do resort foi vendida para um fundo de investimento ligado ao Banco Master. A Folha de São Paulo teve acesso a registros da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, e do Departamento de Controle de Espaço Aéreo. Segundo a reportagem, a viagem foi em 4 de julho de 2025. Documentos indicam que Toffoli entrou no terminal executivo do aeroporto de Brasília às 10 da manhã. Esse PRSAD é o mesmo avião que o Moraes viajou, tá? Só para informação. E 10 minutos depois, um avião da Prime Aviation decolou para Marília, em São Paulo, cidade natal do ministro. Um documento do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo mostra que equipes foram designadas para prestar apoio em segurança e transporte por uma autoridade do Supremo em Ribeirão Claro, onde fica o resort Itaiaiá, de 3 de julho, dia anterior à viagem citada pela reportagem, até 13 de julho. Curioso é esse cruzamento de dados que a imprensa está fazendo, ou seja, eles estão realmente com sede, né, de mostrar a podridão do STF. Esse trabalho de cruzamento de dados não é fácil, gente. A reportagem aponta que Toffoli teve 10 registros de entrada em 2025 no terminal executivo do aeroporto de Brasília, que recebe principalmente aeronaves particulares. Então vamos descobrir quais são os outros 9 voos que o Dias Toffoli fez. Porque uma coisa é a Viviane Barça alegando que era parte dos honorários advocatícios, só que se soma todos os voos do Moraes fez, é aproximadamente R$1 milhão. E Moraes fez voos sozinho. Se é um acordo entre o escritório de advocacia com a empresa do Vorcaro, por que o Moraes estava viajando sozinho? O Moraes estaria então se beneficiando de forma privada de um contrato que a esposa dele fez com um banqueiro mafioso. Isso não seria errado, não? E agora tem o Dias Toffoli. Gente, vocês estão vendo, né? Tipo assim, um dia bate no Moraes, outro dia bate no Toffoli. Hoje é sábado, sexta, hoje vai aparecer provavelmente o Moraes de novo. Agora, porra, Globo, já que vocês estão falando da podridão do sistema, aproveita e fala do Lula. Eu até agora não vi falar, ou falou, agora eu já não lembro, da mesada do filho do Lula.
né, que a PF encontrou e pediu uma quebra de sigilo mais aprofundada, porque reconhece que o filho do Lula, Lulinha, estava recebendo dinheiro do careca do INSS através daquela Luxinger lá, aquela socialite Roberta Luxinger, que inclusive pagava o Lulinha com viagens para Noruega para assistir a aurora boreal. Gente, me desculpa, a pornografia é tão grande que esse pessoal aprontava. E aí nós temos aí o Lula sendo visto como, novamente, o chefe de um esquema de corrupção. Só que agora não é só político, não. Agora envolve até ministros do STF. O cara expandiu, a musculatura dele aumentou, né? Isso que dá você retirar um condenado de dentro da cadeia e colocar na presidência de um país. Mas a verdade é, o desgaste que o STF está sofrendo está cada vez pior. E aí eu tenho a mais absoluta certeza que com a maioria do Senado, nós vamos expurgar essa podridão da nossa Suprema Corte. Nós vamos colocar ali pessoas decentes. Mas tem um detalhe. Lula quer colocar o Messias agora. O advogado dele, que fez relatório lá a favor do aborto, que censura todo mundo, que abriu um inquérito contra mim esses dias para trás, falando que eu queria soltar fake news sobre o sistema financeiro brasileiro. Esse cara não pode entrar no STF. Essa vaga tem que ficar aberta para o próximo presidente, que vai ser Flávio Bolsonaro. Descobrimos mais um ministro do STF enrolado no caso Master. Meus amigos, são informações quentes de hoje, sábado, que saíram no Estadão e que eu vou te contar tudo agora. Vou te mostrar quem é esse ministro e também te explicar por que isso complica o caso Master. Não complica só para eles ministros, não. Complica também para nós. Complica para quem quer ver o caso Master solucionado. Vou te explicar isso já já. Eu sou André Marcílio, advogado, comentarista jurídico, e peço a vocês que se inscrevam aqui no nosso canal e que também deixem o like, deixe o seu joinha. Vamos lá, a matéria do Estadão traz a informação de que não apenas o Moraes viajou nos jatinhos do Vorcaro, não apenas o Toffoli viajou nos jatinhos do Vorcaro, agora pegaram também o Nunes Marques. O Nunes Marques aparece viajando nos jatinhos do Vorcaro no ano passado. Ele saiu de Brasília para Maceió para um aniversário em Alagoas. E aí foi no jatinho do Vorcaro. E sabe o que é pior? Quem organizou esse convescote, essa viagem do Nunes Marques, foi uma advogada do Vorcaro. Ela aparece como advogada do Vorcaro no site do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. E pior, essa pessoa que aparece como advogada do Vorcaro e que organizou a viagem do Nunes Marques é mulher de um desembargador do TRF. E esse desembargador é amigo do Nunes Marques. Então, meus caros, você percebe como uma coisa vai se espalhando e tudo vai se ajustando de um jeito esquisito em relação a esses ministros. O ministro Nunes Marques já tinha aparecido em outras ocasiões por conta, por exemplo, do filho dele, que em um ano de OAB, relatou à imprensa, conseguiu 500 clientes para o escritório dele e tinha recebido por uma consultoria do dinheiro do próprio Banco Master. E o Estadão também informa que a Polícia Federal afirmou também que nos celulares do Vorcaro aparecem diálogos entre o Nunes Marques e o Vorcaro. Então, meus caros, agora nós temos mais um ministro realmente dentro do balaio do Banco Master. É o Toffoli, é o Moraes e agora entra para o balaio, em definitivo, o Nunes Marques. E por que isso torna mais difícil a solução do caso Master? Como eu mencionei no início, alguém poderá pensar, isso deverá tornar mais difícil a vida deles. Sim, mas também torna a nossa, de quem quer ver a solução do caso. E pelo seguinte, porque são 3 ministros de 10 envolvidos no caso Master. Veja, daqui a pouco não é que eles formam maioria para blindar o Master, daqui a pouco eles formam maioria de pessoas envolvidas no caso Master. Daqui a pouco a gente tem um STF inteiro investigado. Daqui a pouco a gente tem um STF inteiro, se fôssemos um país sério, preso. É um negócio que não dá para suportar. E os ministros que não estão, ou pelo menos que não estão ainda reveladamente envolvidos no caso Master, estão abraçando os envolvidos. E isso é que é o pior. Lá dentro, talvez hoje só sobre mesmo o Fux e o André Mendonça. E vamos torcer para que sobrem mesmo. Porque, pelo amor de Deus, como é que a gente lida com uma situação como essa? Vai ser difícil, precisamos estar vigilantes, precisamos estar atentos. E aí eu sei que sempre tem no comentários de pessoas que falam assim, isso aí não vai dar em nada, é sempre assim, isso aí acaba em pizza. Só que é o seguinte, não tem como isso não dar em nada, acabar em pizza e a gente virar a página e seguir adiante. Como é que a gente segue adiante com ministros, 3 de 10 ministros, envolvidos num caso escandaloso de possível corrupção? Como é que a gente segue adiante assim? Como é que a gente vira a página e finge que isso não existe?
E não é que é de primeira instância, um escândalo aqui e ali, neste partido ou naquele, neste juiz ou naquele. Não, é na Suprema Corte, na cúpula do judiciário. Como é que a gente vira a página sabendo que a cúpula do judiciário está contaminada por possível corrupção? Você percebe a gravidade disso? Não dá para seguir adiante. Então, a imprensa, a opinião pública e vocês que estão aqui ouvindo e reverberando a voz que eu tenho, nós todos somos responsáveis por isso não morrer. Porque não dá para morrer e a gente continuar aqui. Não dá. O país precisa expurgar esse absurdo. Mas para expurgar a gente vai ter que estar atento porque o STF cada vez mais vai se blindar. Cada vez mais eles vão se blindar para a própria corte não cair. Vocês percebem? Vorcaro se recusa a delatar Moraes e Toffoli. Mendonça vai deixar? O Estadão e o colunista Guilherme Amado acabaram de revelar uma informação explosiva sobre a delação do Daniel Vorcaro. Ele está resistindo a admitir crimes e assumir um verdadeiro papel de delator. E ele pretende negar que ele cometeu qualquer ilícito envolvendo Toffoli ou Moraes. Eu vou te mostrar agora os bastidores dessa tentativa de blindagem e por que isso é absolutamente inaceitável diante dos fatos que nós já conhecemos. O Estadão revelou que 3 obstáculos dificultam a delação do Vorcaro. E qual que é o terceiro? É exatamente a inclusão de informações sobre ministros do Supremo no cardápio da delação. E olha o detalhe que a matéria traz. A eventual inclusão dos nomes dos ministros do Supremo na delação é a equação mais difícil de ser resolvida. Uma omissão deliberada desse assunto vai despertar a desconfiança dos investigadores. Mas a inclusão de ministros pode gerar um contra-ataque da corte. Mesmo que André Mendonça homologue um acordo que contenha nomes do STF, a percepção é que ele ficaria isolado e perderia votações. Ou seja, o Vorcaro está calculando, ele está fazendo conta, para ver se politicamente vale ou não a pena incluir o nome dos ministros, temendo um contra-ataque da corte. E aí vem a bomba que foi trazida nessa coluna do Guilherme Amado, intitulada Delação de Vorcaro não deve trazer fatos novos sobre Toffoli e Moraes. Hã? Como assim? Pois é, olha aí, a delação premiada de Vorcaro não deve trazer fatos novos que impliquem os ministros Toffoli e Moraes, segundo pessoas a par do conteúdo que ele pretende apresentar às autoridades. A avaliação entre interlocutores é que Vorcaro adotará uma linha defensiva em relação à relação que manteve com ambos. Que absurdo! Segue aqui. De acordo com esses relatos, provavelmente é o advogado do próprio Vorcaro que está passando isso para a imprensa. De acordo com esses relatos, o ex-banqueiro deverá negar ter cometido qualquer ilicitude envolvendo Toffoli ou Moraes. Gente, vamos recapitular os fatos aqui que o Vorcaro vai tentar dizer que foram normais, sem nenhum ilícito. Fato 1. Viviane Barsi, esposa do Moraes, recebeu 129 milhões do Banco Master em um contrato que especialistas disseram ser incompatível com valores de mercado. Vorcaro vai dizer o que agora? Que isso aí é normal? Fato 2. Alexandre de Moraes e Viviane voaram pelo menos 8 vezes em jatinhos de luxo de empresas ligadas a Vorcaro. Vorcaro vai dizer que emprestar jatinho executivo para ministro do Supremo, investigando seus crimes, é o quê? Normal? Fato 3. Dias Toffoli voou em jatinho de Vorcaro para ir ao Taiaiá. Fiz hoje vídeo mais cedo sobre isso. O resort que o Vorcaro comprou uma participação do Toffoli pagando 35 milhões de reais. Lembrando, Toffoli negou ter amizade com o Vorcaro, conduzia como relator a investigação do Vorcaro. E agora o Vorcaro vai dizer o quê? Que não teve nenhum ilícito nisso? Fato 4. Fabiano Zettel, cunhado do Vorcaro. Ele era sócio do Taiaiá junto com o Toffoli. Vorcaro vai dizer que isso foi o quê? Uma coincidência? Do ponto de vista técnico-jurídico, essa linha defensiva aí do Vorcaro é uma tentativa escrachada de blindar os ministros. Mas André Mendonça vai aceitar uma delação em que o delator nega os crimes mais graves e protege justamente os ministros do Supremo envolvidos nos esquemas? A pergunta que não quer calar é, se Mendonça rejeitar essa delação, Vorcaro vai continuar preso quanto tempo? E se Mendonça aceitar uma delação que protege Moraes e Toffoli, como que vai ficar a credibilidade dele como relator? Esse é o dilema que Vorcaro criou. E a resposta do Mendonça vai definir se essa investigação vai ser séria ou se vai virar mais um caso de blindagem e que acaba em pizza no Brasil. Uma grande mega blindagem do STF. Não dá para esconder. Nós temos que nos posicionar como sociedade. Delação sem ministro? Não. Não tem como. Perde a credibilidade, erode.
Não pode proteger uns e entregar outros, tem que entregar todo mundo, sob pena de perda de todos os benefícios da delação. Me conta aí nos comentários, você acha que o Mendonça vai aceitar a delação que protege o Moraes e Toffoli? Eu tenho a minha opinião, eu acho que não. Eu passei 3 dias, gente, ouvindo barulho de espada batendo uma na outra. Fernando, Deus abençoe, batendo uma na outra, barulho de espada, batendo uma na outra. Gente, foi 3 dias. Ensurdecedor que não consegui dormir. Existe uma nova trajetória a partir de hoje, dia 1º. Essa trajetória, gente, ela é decisiva. Não existe deputado nem senador que possa mudar aquilo que Deus quer. Ou seja, a mesma coisa que eu faço hoje com alguém, amanhã alguém irá fazer comigo também. Vocês estão entendendo? Diga amém. A mesma coisa que você ou eu façamos com alguém, amanhã outras pessoas irão fazer conosco também. Se não há um arrependimento grande, gigante, e um remendo, uma situação verdadeira. Então isso é fatos que a Bíblia não quebra, princípios. E Deus me disse uma coisa, sobre o que tu ouve, barulho de espada batendo até em escudo, proteção, escudo, eu não vou parar. Vai começar e vai durar mais de 2 anos. Não sei quem vai ser o primeiro. E eu não digo isso com tristeza, mas eu digo isso que eu sou um dotado em sonho. Bem, agora, com a medida que tu julga, serei julgado, com o mesmo critério que você usa para medir alguém, irão medir você também. Acabou! Desse negócio de, vamos estender a mão aqui, vamos para um acordão, vamos para um acordinho. Nem tem acordão, nem tem acordinho. O Brasil vai dormir esses dias. O Brasil vai dormir esses dias. E vão acordar com impacto. O verbo de Deus, verbo de Deus, verbo de Deus, verbo de Deus. O Brasil vai dormir esses dias. Esses dias irão acordar com um impacto muito grande do barulho da espada, dos unidos, da espada dos anjos de Deus. E a glória não é de homem nenhum. A glória é só de Deus. Que Deus vê o gemido do povo brasileiro. E nesse dia, já. Pode ser um dia, eu não sei quantos dias. O Brasil vai dormir. O Brasil vai dormir. E será impactado com a grande notícia. As espadas que eu tô aqui 3 dias no meu ouvido, ouvindo pá, para enlouquecer. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele disse, ele vai cumprir, acabou. O peso sobre a cidade de Brasília, espiritualmente, vai aumentar esses dias. O peso sobre a cidade de Brasília vai aumentar esse dia, espiritual. O peso na cidade de Brasília, os moradores de Brasília irão sentir um peso muito mais forte. O negócio está forte aí, hein? Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas e que tudo está na palma de suas mãos e Ele faz o que quer e com quem quer a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona, porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.